Agora, vamos falar que nesta terça-feira, a gente completa uma semana, né, daquela operação do Rio, né, que matou mais de 120 pessoas. E aí o secretário nacional de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Mário Sarrubo, ele esteve na capital fluminense. Na verdade, o secretário, né, da presidência, né, o repórter Rodrigo Viga vai chegar agora com os detalhes. Oi, Viga, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Márcia? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Hoje aconteceu aqui no Rio de Janeiro a primeira reunião efetiva na prática. Antes era só contato pelo telefone, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Primeira reunião do escritório emergencial de combate ao crime organizado. Você lembra, né, Márcia? Que na semana passada, lá no olho do furacão, após a mega operação com 121 mortes na Penha do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, houve aquele disse-me-disse, o governo do Rio de Janeiro reclamando da falta de apoio, de ajuda do governo federal. O ministro Ricardo Lewandowski, pouco tempo depois, horas depois, veio ao Rio de Janeiro acompanhado aí de Mário Sarrubo e outros integrantes do governo federal, diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, da PRF, entre outros nomes. E daquela reunião que se extraiu foi a criação desse escritório. Qual o objetivo do escritório? Estreitar laços, aproximar a relação entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal para combater tráfico, milícia, o crime organizado de uma maneira geral. Foi um encontro a portas fechadas aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma espécie de quartel-general de monitoramento das forças de segurança, mas a gente pode apurar algumas coisas que foram tratadas, ditas internamente nessa reunião, que não teve pronunciamento. Tem sido até inclusive uma marca, né, de autoridades federais aqui no Rio de Janeiro, a falta de pronunciamento. Foi assim com Alexandre de Moraes ontem e hoje com o Mário Sarrubo aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. Trataram, por exemplo, do fortalecimento do FICO, que é aquela força-tarefa integrada de combate ao crime organizado. Há também um compromisso maior, segundo o governo do Rio de Janeiro, do governo federal, nas divisas, no patrulhamento das divisas e principalmente das fronteiras, para evitar a entrada de armas, drogas e munições no território nacional. É uma discussão muito importante que vai ganhar volume, vai ganhar corpo, força, robustez e musculatura daqui para frente, porque estamos falando da retomada de territórios que há anos estão sob o controle de tráfico de drogas e milícia. Como é que vai ser financiado esse programa, esse plano de retomada de territórios que vai começar no ano de 2026? O Rio de Janeiro já tem um fundo pronto no valor de R$1 bilhão, mas para um processo contínuo que possa levar qualidade de vida, serviço, educação, saúde para as comunidades, para essas comunidades ficarem longe da égide do crime organizado, vai ser preciso um planejamento de longo prazo, e o planejamento de longo prazo exige muita grana, muito dinheiro, muito investimento. Esse foi o tom da conversa, primeira reunião realizada, depois de conversas pelo telefone e também pelo WhatsApp. Agora foi para valer, viu, Márcia? Que bom, né? Que bom que saiam mais aí realmente propostas para tentar melhorar a segurança dentro dessas comunidades, né? E de fato ocupar o território, porque ele ainda não foi ocupado, né? Aconteceu a operação, mas a partir de agora um longo trabalho precisa ser feito para se ocupar de fato esse território. Obrigada, Rodrigo Viga. Você volta ainda hoje se tiver mais informações. Agora eu quero abrir novamente aqui os nossos comentaristas, porque Diego Tavares, eu lembro que em 2010 houve uma grande operação para pacificar alguns morros lá no Rio de Janeiro, e foi uma operação bem sucedida, com bem menos, por exemplo, o número de mortos e um número maior ainda de presos. Houve a instalação das UPPs, que são as unidades de polícia pacificadora, e eu ouvi uma especialista do Rio de Janeiro comentando que de 2010 até agora, parece que a coisa ficou cada vez pior. Eles deixaram de mão, os territórios foram reocupados pelas facções criminosas, não só pelo Comando Vermelho, por outras facções, e aí chegou no nível que estamos hoje, até essa operação. O que vai precisar ser feito, então, para retomar, de fato, esse território, que não é simplesmente algo que envolve a segurança pública. Envolve também uma retomada social, uma retomada política, uma conscientização da comunidade, né? É um trabalho, talvez, que leve muitos anos, né, Diego Tavares? Márcio, um problema complexo que exige também uma solução complexa. O que nós temos até hoje é que todas essas políticas que foram empregadas
como você citou, de 2010 para cá, foram de fato um fracasso. Você tem a UPP, sim, em algumas favelas do Rio de Janeiro. Mas o que adianta você ter uma UPP se o policial que trabalha nessa UPP tem que dar bom dia para o traficante de fuzil na porta do morro? Se a polícia não pode trocar o policial que trabalha nessa UPP, que se não for um policial do agrado do tráfico, possivelmente esse policial será morto em atividade, enfim, será vítima ali dos narcoterroristas. Então, de fato, essas políticas são fracassadas. O que o Brasil precisa é entender o contexto que foi escancarado pela operação do governador Cláudio Castro. Entender que o contexto no qual o Brasil está inserido em relação a essas facções criminosas é um contexto de guerra. Se as facções dispõem de armamento de guerra, dispõem de drones que jogam bombas, tomam territórios, o que nós temos de diferença em relação a invasores estrangeiros e as facções criminosas é que os faccionados têm certidão de nascimento brasileira. No mais, são pessoas que estão invadindo o território brasileiro, apartando pedaços do nosso território e fazendo valer ali a sua própria legislação, o seu próprio ordenamento jurídico, fazendo ali o seu próprio país. Então, o Brasil precisa encarar esse conflito com as facções como esse conflito de fato é uma guerra. E uma guerra, infelizmente, tem que ser combatida como nós vimos no Rio de Janeiro. Também com o uso de tecnologia e inteligência, mas também, infelizmente, com armamento em campo. As UPPs, por exemplo, que eu citei, estão jogadas às baratas. Os próprios policiais ficam à mercê dos traficantes, como você disse, e sem falar no crescimento da milícia, né? E da corrupção dentro da polícia, que é por onde chegam os armamentos dos traficantes. Os fuzis chegam através, sim, da corrupção policial. Isso foi comprovado, né, em vários estudos feitos ali nas comunidades. Priscila Silveira, um bônus dessa operação foi uma aproximação meio que obrigatória do governo federal com o governo do Rio de Janeiro. Agora não tem mais saída. Ou aproxima ou vai respingar no governo Lula querendo reeleição. Exato, a gente vê aí uma reunião formal, né, Márcia, assim dizendo, e eu acho muito aqui, a gente tem que dar palmas, né, para essa união, tendo em vista que uma das forças que faz com que o Estado perca, né, ali o fio com relação ao crime organizado é essa desunião. Quanto mais o Estado, eu digo Estado, a gente precisa aqui falar para a nossa audiência que a questão da segurança pública, ela é direcionada aos estados propriamente ditos, ou seja, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas o governo federal não quer dizer que ele não possa prestar auxílio para combater essas grandes organizações, que é o que está sendo proposto, inclusive, pelo governo federal. Agora, é importante a gente dizer que, muito embora tenha havido essa união, não deixa de ser uma pauta eleitoreira, tendo em vista que na própria fala do Sarrubo, ele diz que as polícias, elas devem entregar os criminosos vivos para que seja, então, dada a justiça. Mas a gente também precisa estabelecer que nem sempre essas polícias são recebidas, como foi o caso aí dessa última operação, com flores. Então, a gente tem que lembrar que de cada caso, para poder falar, né, quem está certo e quem está errado. Claro que entregar vivo é um cenário que se espera, mas nem sempre isso será possível, como foi colocado aqui anteriormente. Lembrando que quanto mais as forças são colocadas de forma antagônica pelo Estado e o governo federal, mais se cresce a possibilidade deles estarem o crime organizados, estruturados e com dinheiro, vencendo muitas vezes essa guerra, como bem colocou aqui o Diego, que não deixa de ser uma guerra, por isso que não tem como vencê-la se não houver a união dos esforços, como está se pretendendo aqui, né, como foi colocada nessa reunião. Sempre acontece isso quando a bomba já estourou, né? A gente não tem uma política de prevenção aqui no nosso país. Obrigada, Diego Tavares e Priscila Silveira. Já já a gente volta com vocês.